Olá, discípulos de Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. É só você dar lugar para a Palavra de Deus, a Bíblia. Deus quer falar com você. Se sente preparado? Eu vou aqui agora compartilhar para você que está aí conectado, me ouvindo, a quarta parte da série de milagres registrados no Evangelho que escreveu o evangelista Mateus. Você vai agora ficar totalmente à vontade para ouvir a ressurreição e o comissionamento do rei Basileus, Jesus Christosios Theos Soter. Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 15. A morte de Jesus Christosios Theos Soter, ou Yeshua HaMashiach, não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. O evangelista Mateus registra 4 ocasiões em que Jesus Christosios Theos Soter previu sua morte e ressurreição. Mateus capítulo 16, Mateus 21 e outros. Ele, Jesus Christosios Theos Soter, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele, Jesus Christosios Theos Soter, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. A Bíblia diz, eu acredito. As melhores notícias que o mundo já ouviram vieram do túmulo vazio de Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Christosios Theos Soter. Sem a ressurreição de Jesus Christosios Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Evangelho teria terminado como más notícias. A história da Páscoa não termina em um funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Jesus Christosios Theos Soter é o berço da igreja. Não pregamos um Jesus Cristo que esteve vivo e agora está morto. Pregamos o Jesus Christosios Theos Soter que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição de Yeshua HaMashiach, Jesus Christosios Theos Soter, é o alicerce da fé. A ressurreição do Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Christosios Theos Soter, representa a pedra angular ou de esquina da fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus Christosios Theos Soter, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado.
o apóstolo São Paulo diz em 9 sentidos que, primeiro, sem a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote, nossa fé seria vã. Segundo, sem a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote, nossa pregação seria inútil. Terceiro, sem a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote, nossa esperança seria vazia. Quarto, sem a ressurreição de Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo e os teossote, nosso testemunho seria falso. Quinto, sem a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote, nossos pecados não teriam sido perdoados. Sexto lugar, sem a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sétimo, sem a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote, a morte teria a última palavra. Oitavo, sem a ressurreição do Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo e os teossote, o cristianismo seria o maior engodo da história. Oitavo lugar, sem a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote, o cristianismo seria a maior farsa inventada pelos cristãos. Em nono lugar, sem a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote, os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Mas, de fato, o Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo e os teossote, ressuscitou ao terceiro dia. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, necros, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. A Bíblia diz, eu acredito. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes megas religiões do mundo é que o túmulo de Jesus Cristo e os teossote está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec e outros, mas o túmulo de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo e os teossote, está vazio. Ele, Jesus Cristo e os teossote, venceu a morte, está vivo pelos séculos dos séculos. Guarde isso em sua jornada cristã. Vou apresentar 3 verdades preciosíssimas. Se sente confortável para ouvir? Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo e os teossote é um fato histórico incontroverso. Muitas foram as tentativas de destruir as evidências desse fato auspicioso. Alguns disseram que Jesus Cristo e os teossote não chegou a morrer na cruz e, ao ser colocado no túmulo cavado na rocha, reanimou-se. Outros, conforme registra Mateus, disseram que os discípulos subornaram os guardas e roubaram o seu corpo. Outros ainda disseram que as mulheres foram ao túmulo errado e espalharam a notícia de que ele, Cristo Jesus, havia ressuscitado. Até mesmo aqueles que disseram que
que os romanos removeram o corpo para outro túmulo. As muitas aparições de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote, ressurreto, porém deitam por terra todas essas falaciosas alternativas mentirosas. Nesse mais auspicioso fato da história, o céu se moveu, a natureza se agitou, a terra festejou e o inferno tremeu. Pense mentalmente. Em segundo lugar, a ressurreição de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote, é um fato psicológico inegável. Os discípulos de Jesus Cristo Zios Teosote, acuados pelo medo, desânimo e pessimismo, foram poderosamente transformados, mudados. Os matetés de Jesus Cristo Zios Teosote tornaram-se ousados, valentes e poderosos no testemunho. Os matetés, os discípulos de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote, enfrentaram ameaças, açoites, prisões e martírio sem jamais recuar. Eles, os discípulos de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote, não teriam morrido por uma mentira. A mudança dos discípulos de Jesus Cristo Zios Teosote é uma prova incontroversa da ressurreição. Quero que se lembre disso. Muitos dos discípulos de Jesus Cristo Zios Teosote morreram como mártires por causa dessa verdade. Ao longo dos 4 primeiros séculos, uma multidão de cristãos verdadeiros morreu nas arenas e muitos foram queimados vivos por causa dessa verdade. O apóstolo São Pedro foi crucificado. André foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada. João, filho de Zebedeu, foi banido para a ilha de Patmos. Filipe foi crucificado. Bartolomeu foi crucificado. Tomé foi morto por uma lança. Mateus foi morto à espada. Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado. Tadeu foi morto por flechas. Simão Zelote foi crucificado. Ouça agora, em terceiro lugar, a ressurreição do Messias Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote, é um fato sociológico notório. Uma igreja cristã foi estabelecida sob a rocha dessa verdade incontestável. Pessoas de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno dessa verdade suprema. A melhor prova da ressurreição de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote, é a existência da igreja cristã. Nenhum outro fato poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria, inflamadas de um novo valor, cheias de entusiasmo em Teos. De fato, o túmulo vazio de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote, é o berço da igreja cristã. Por isso, o mundo odeia o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote. Ninguém odeia quem está morto. A oposição hostil
a Jesus Christos Ios Theosote é porque ele está vivo pelos séculos dos séculos. O mundo nos odeia porque odeia Jesus Christos Ios Theosote em nós. Quero que guarde isso em toda a sua jornada cristã e pense todos os dias. Ouça agora, um grande terremoto. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28, 2. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. Mateus 28, 3. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Necros. Mateus 28, 4. A Bíblia diz, eu acredito. Pense mentalmente. A casa da morte estava fortemente guardada por uma grande pedra e pelo sinete de Pilatos. Um lacre estatal e um destacamento militar são, porém, insignificâncias diante de Deus. O dinamis do céu triunfa sobre o dinamis da terra. O evangelista Mateus nos informa acerca do grande terremoto que houve naquele primeiro dia da semana. Um Angelos do Kyrios desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. É claro que o anjo não abriu a porta para Jesus Christos Ios Theosote sair, pois seu corpo ressurreto não tinha mais nenhuma limitação. A pedra foi removida não para deixar sair o Kyrios, o Yeshua HaMashiach, Jesus Christos Ios Theosote, mas para que as mulheres entrassem e comprovassem o fato do túmulo vazio de Jesus Christos Ios Theosote, o Yeshua HaMashiach. Quero que se lembre disso. Mateus, o evangelista, descreve esse Angelos como um relâmpago e sua veste como a neve. Em face do grande terremoto e da abertura do sepulcro por um dinamis sobrenatural, os guardas romanos tremeram, cheios de pavor, medo a ponto de ficarem como se estivessem mortos. A morte estava sobrepujada e tudo que prendia o Yeshua HaMashiach, Jesus Christos Ios Theosote, a sepultura estava sendo removido. No momento que o Basileus, o rei Jesus Christos Ios Theosote, despertou do sono da morte, fez o mundo tremer. O dormitório em que ele, Jesus Christos Ios Theosote, descansou por um tempo,
estremeceu quando Riós se ergueu de sua cama, de seu leito. A pedra, o selo, a guarda, tudo isso dera certo, dera senso de segurança aos principais sacerdotes e aos fariseus. Todavia, pelo prisma do céu, toda essa demonstração de força não passava de mera futilidade. No jardim de José de Arimateia, o Deus Todo-Poderoso El Shaddai estava rindo. Ele, Deus, faz ouvir a sua voz e a terra se derreteu. A pedra removida do túmulo de Jesus Cristo Osios Theosote é um memorial da vitória do Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, sobre a morte. Jesus Cristo Osios Theosote arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. O túmulo não é o fim da nossa existência. A morte não tem mais a última palavra. A cruz não é o fim da história. A sexta-feira da paixão não é o fim do drama. Jesus Cristo Osios Theosote ressuscitou. A pedra removida é o fundamento sobre a qual erigimos nossa vida. A ressurreição de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Osios Theosote, é a pedra de esquina, a pedra angular da fé cristã, a coluna mestra do cristianismo. Nosso Redentor não está no túmulo. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Ouça mais uma vez. O anjo proclama a ressurreição de Jesus Cristo e os Theosote às mulheres. Mas o Ángelos, dirigindo-se às mulheres Guiné, disse: não temas, me probel, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Mateus 28, 5. Ele não está aqui. É Jairo, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28, 6. Ide, pois depressa, e dizei aos seus matetés, discípulos, que ele ressuscitou Jairo dos mortos, necros, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo, Mateus 28, versículo 7. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura diz, e eu acredito. O Ângelo não se dirige aos guardas romanos, mas às mulheres que foram ao sepulcro. O evangelista Mateus nos informa que o Ângelos está assentado na própria pedra removida
do túmulo de Jesus Cristo Zios Teosóter. Enquanto os guardas estão desmaiados como se estivessem mortos, o ángelo está sobranceiro, proclamando que o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosóter, não está mais no túmulo. O túmulo foi aberto de dentro para fora. Nenhum poder conseguiu deter o Rios Theos, Christos Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo Zios Teosóter é uma obra do próprio Deus. Guarde isso em sua mente. Alguns fatos são dignos de nota. Em primeiro lugar, as mulheres ocupam lugar especial no ministério de Jesus Cristo Zios Teosóter. Mateus 28:5. As mulheres sustentaram o ministério de Jesus Cristo. Estiveram com ele, Jesus Cristo, em sua agonia e participaram do seu sepultamento, honrando-o na vida e na morte. Agora, as mulheres são as primeiras a ir ao túmulo. As mulheres são as primeiras a ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo Zios Teosóter, ou Yeshua HaMashiach. As mulheres são as primeiras a adorar a Jesus Cristo Zios Teosóter, ressurreto, e ainda mais, as mulheres são as primeiras mensageiras da vitória do Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosóter, sobre a morte. As mulheres buscavam o crucificado, mas acharam o ressuscitado. Aquelas que foram as últimas junto à cruz e as primeiras junto ao túmulo, agora são as primeiras a ver o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosóter, ressurreto, e as primeiras a proclamar a ressurreição. Fique atento. Em segundo lugar, as mulheres são encorajadas pelo Ángelos do Kyrios. O Ángelos conhece o sentimento de temor e a motivação da estada daquelas mulheres no sepulcro. Sua mensagem para elas é de encorajamento, entusiasmo. Mas o Ángelos, dirigindo-se às mulheres Guiné, disse: não temas, me probel, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Mateus 28:5. Ele não está aqui. Egeiro ressuscitou, como tinha dito. Mateus 28:6. Como é a sensação ao ouvir isso? Em terceiro lugar, as mulheres são convidadas a ser testemunhas do túmulo vazio. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28:6. Depois de dar uma ordem para elas não temerem o Ángelo, dá agora outra ordem para elas virem ver onde o corpo de Jesus Cristo Zios Teosóter estava depositado. Elas, as mulheres, foram convidadas
a ser as primeiras testemunhas oculares do fato mais auspicioso do cristianismo, a ressurreição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Zios Teosote ou Yeshua HaMashiach. Quero que se lembre dessa verdade. Em quarto lugar, as mulheres são enviadas aos discípulos de Jesus Cristo Zios Teosote. Ide por depressa e dizei a seus matetés que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Mateus 28, 7. Depois de o Ángelos dar a primeira ordem, vinde, ele dá agora a segunda ordem, ide. Todo aquele que é testemunha da vitória do Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Teosote, sobre a morte, precisa proclamar essa notícia. A ordem do Ángelos tem um caráter de urgência. Ide, pois, depressa. A ordem do Ángelos tem uma mensagem certa. Dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. A ordem do Ángelos tem uma agenda a ser cumprida para encontro com o ressuscitado. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Essa ordem dada às mulheres é excepcional, extraordinária. O testemunho das mulheres não podia ser aceito nas cortes judaicas. Dessa forma, o reino de Jesus Cristo Zios Teosote, mais uma vez, inverte os valores e instrumentaliza aquelas que não eram aceitas, as mulheres. Guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, as mulheres e os discípulos de Jesus Cristo Zios Teosote precisam compreender que Jesus Cristo Zios Teosote ressurreto vai à nossa frente. Mateus 28, 7. Não precisamos temer o futuro. Jesus Cristo Zios Teosote morreu e venceu a morte por nós e vai à nossa frente. O cristianismo não é apenas um corolário de doutrinas e dogmas, mas a pessoa bendita do Jesus Cristo Zios Teosote ressurreto. O cristão não é aquele que apenas aceita um credo, mas o que segue uma pessoa, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Como cristãos, pertencemos a um movimento e não apenas a uma instituição ou denominação. Ser cristão é seguir as pegadas de Jesus Cristo Zios Teosote que vai à nossa frente. Ser cristão é estar a caminho. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã rumo à pátria celeste, o céu. O cristianismo segue o caminho. E Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo já havia dito a seus discípulos que depois da sua ressurreição se encontraria com eles na Galileia. Mateus 26, 32. Agora ele, Jesus Cristo Zios Teosote, confirma seu encontro
com os apóstolos na Galileia, com discípulos na Galileia, onde eles viviam. Jesus Cristo Osios Theosote se encontra conosco dentro da nossa rotina diária. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, está presente com seu povo não apenas quando eles estão juntos em adoração, mas quando estão dispersos na jornada da vida. A Bíblia diz: Deus é conosco, Emanuel. Ouça agora a grande comissão de Satanás. Mateus 28, de 11 a 15. E indo eles, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Mateus 28, 11. Reunindo-o eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Mateus 28, 12. Recomendando-lhe que dissessem: vieram os seus discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Mateus 28, 13. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Mateus 28, 14. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Mateus 28, 15. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo Osios Theosote dá a seus apóstolos, a seus discípulos, a grande comissão, Satanás envia seus emissários para anunciar uma mentira. Ele é o pai da mentira. Onde um templo da verdade é levantado, Satanás constrói uma sinagoga da mentira. Os mesmos principais sacerdotes que pagaram Judas Iscariotes para levar Jesus Cristo Osios Theosote ou Yeshua HaMashiach à morte, pagam agora os soldados romanos para mentirem acerca de sua vitória sobre a morte. A comissão do diabo é espalhar a mentira em lugar da verdade. Vou destacar a seguir 5 características da comissão do diabo. Em primeiro lugar, é uma comissão mentirosa. Mateus 28, 11 a 13. Os guardas romanos, ao ver o sepulcro aberto, não foram a Pilatos, mas aos principais sacerdotes. O plano desses líderes não funcionou. A segurança montada para manter a porta do sepulcro de Jesus Cristo Osios Theosote ou Yeshua HaMashiach fechada com lacre do governador Pilatos não resistiu ao dinamis da ressurreição de Jesus Cristo. Os líderes judeus temiam a própria verdade que haviam rejeitado. Agora, eles pagam uma grande soma de dinheiro a esses soldados romanos para que eles espalhem uma mentira descabida. Os esforços contra a verdade às vezes contribuem para o seu progresso. O selo e a guarda apenas tornaram mais evidentes que o Kyrios, Jesus Cristo Osios Theosote, ressurgiria dentre os mortos. Ouça agora, mais uma vez, em segundo lugar. A comissão de Satanás é uma comissão contraditória. Mateus 28, 13 a 15. A mentira é manca
A mentira não pode ficar de pé diante dos fatos. Seus guardas romanos estavam acordados porque deixaram os discípulos roubarem o seu corpo. Seus guardas romanos estavam dormindo, não podem afirmar que os discípulos de Jesus Cristo e os teossote o tenham roubado. Uma pessoa dificilmente pode testemunhar sobre o que aconteceu enquanto dorme. Essa versão mentirosa comprada, entretanto, perdurou até o tempo em que o evangelista Mateus escreveu seu evangelho. Você sabia? A grande comissão de Satanás é, em terceiro lugar, é uma comissão vulnerável. Mateus 28:14. Os soldados romanos recebem grande soma de dinheiro para anunciar uma mentira e receberam a promessa de proteção dos agentes do suborno. A proteção dos homens é frágil. Aquele, ainda que livre os malfeitores das consequências imediatas de seu delito, não pode livrá-los dos verdugos da consciência e do justo tribunal de Deus. Ninguém escapa do Jesus Cristo e os teossote ressuscitado. Ele é inescapável em suas ameaças. Em quarto lugar, a comissão de Satanás é uma comissão motivada pela ganância. Mateus 28:15. Jesus Cristo e os teossote foi traído por dinheiro, e por dinheiro a verdade sobre a sua ressurreição foi escondida, tão quanto foi possível. O vetor que governou os soldados romanos a serem atalaias da mentira foi o amor ao dinheiro. Eles, os soldados romanos, foram subornados. Os soldados romanos venderam-se. Eles, os soldados romanos, tornaram-se mensageiros de uma falácia para oferirem lucro. Em troca de dinheiro, os soldados romanos abandonaram a honra profissional. Em troca de dinheiro, os soldados romanos mentiram e repetiram o que lhes fora ordenado. Grande decadência. Os soldados romanos aceitaram o suborno e fizeram circular tão amplamente a história tramada que ela continuava sendo propagada entre os judeus dos dias em que o Evangelho de Mateus estava escrevendo. Nada vive tanto tempo quanto a mentira, exceto a verdade. Ouça agora, mais uma vez, em quinto lugar, a grande comissão de Satanás. É uma comissão fracassada. Mateus 28:13. Um decreto promulgado por César é preservado no que é conhecido como a inscrição de Nazaré. Afirma que violar sepulcros é uma ofensa terrível que em certos casos poderia merecer a pena de morte. Os discípulos de Jesus Cristo e os teossote, ou Yeshua HaMashiach, desmoralizados e oprimidos, dificilmente poderiam ter reunido a coragem necessária para violar o sepulcro naquela Semana Santa. E se houvesse alguma evidência para apoiar a acusação,
o Sinédrio certamente teria tentado sufocar o movimento cristão, acusando os 12 discípulos de violação e roubo do sepulcro. Além disso, um soldado romano preferia cometer suicídio e confessar que havia dormido em seu posto de sentinela. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente agora preparado, de verdade, a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Só Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança. Venha, venha, venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. O que você está esperando? Venha, venha para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus.